E um dos possíveis efeitos colaterais desse tarifaço é o chamado efeito bumerangue para a indústria nacional. O que era destinado ao mercado externo se volta para o Brasil. E essa mudança brusca de destino pode, aí sim, trazer consequências imprevistas e nocivas na visão dos setores. Quem ajuda a gente a entender o que esse redirecionamento forçado de produtos pode causar na economia brasileira é Vinícius Alves Abraão, que é CEO da Guxi, com quem eu tenho o prazer de dividir tela e receber aqui no CNN Money. E seja muito bem-vindo. Obrigado, boa tarde aí, bom falar com vocês. O prazer é nosso. Vinícius, queria começar te perguntando exatamente sobre esse primeiro impacto que está sendo mensurado pelo setor industrial. Ontem, inclusive, a gente acompanhou um posicionamento da Confederação Nacional da Indústria, né, pedindo para que o governo brasileiro não retaliasse a confirmação dessa tarifa, né, agora de 50% sobre as nossas exportações, mesmo que com essa série de exceções. As exceções, elas evidentemente tornam esses impactos menos nocivos, mas mesmo assim, com aquilo que está contido e que vai ser alvo dessa tarifa de 50%, o quanto isso vai ser nocivo para a economia brasileira e para o setor industrial, Vinícius? Ainda 60%, né, que a gente exporta para os Estados Unidos ainda está com tarifa, né? Então, existe um efeito colateral de curto prazo muito significativo para as indústrias, né? Então, o não enviar o produto para os Estados Unidos, o efeito bumerangue aqui no Brasil, o que vai significar? Muito produto, muita oferta, naturalmente o preço dos produtos tendem a cair nesse curto espaço de tempo, né? Então, o efeito colateral a curto prazo, sem sombra de dúvida, agora vai ser cair os preços para que a indústria não tenha o desperdício como caminho, né? Então, se você olhar o Brasil hoje, 12% do que ele exporta de fruta, de uva e manga, vai para os Estados Unidos, né? Então, 200 mil toneladas de carne que a gente manda para os Estados Unidos não vão. Então, esse produto aqui no Brasil, sem sombra de dúvida, nesse curto espaço de tempo, a gente vai conseguir ter uma percepção no preço, né? Tende a cair. Vinícius, a partir de quanto tempo a gente consegue mensurar que essa desinflação, né, esse alívio do ponto de vista de preços, principalmente dos alimentos, ele vai durar? Porque a gente sabe que a indústria, evidentemente, vai se adaptar a essa nova realidade do ponto de vista de demanda. Ou seja, o alívio, ele vem, é temporário. Quanto tempo até a indústria se adaptar e quais podem ser os impactos negativos, evidentemente, além de uma manutenção de preços ou até mesmo uma elevação deles, isso pode custar empregos, não é? Sem sombra de dúvida, né? O efeito colateral disso para o mercado vai ser a baixa de preço do produto até durar esse estoque no Brasil, né? Então, encerrando esse estoque, a tendência do preço subir. Mas existe um efeito colateral significativo, que é a questão do custo para a indústria, né? Então, ela, no seu planejamento, ela tinha um custo, né, uma margem esperada com esse produto, que provavelmente iria para os Estados Unidos. Isso não indo mais, ela tendo que baixar o preço do produto aqui no Brasil, naturalmente a margem vai diminuir e ela vai buscar eficiência em outro sentido. Então, sem sombra de dúvida, corre-se um significativo risco de surgir desempregos aí nesse momento, né? Pensando do ponto de vista de produtos de maior valor agregado, né, falando dos manufaturados, a parte significativa dessas exportações para os Estados Unidos ficaram de fora desse tarifaço extra, né? Eu queria entender, porque essa era uma grande preocupação, principalmente dos industriais, na verdade de uma forma paralela, quando havia uma disputa comercial mais aquecida entre Estados Unidos e China, né, que agora caminham para um acordo, mas havia uma preocupação de um escoamento das produções chinesas desses materiais, né, de maior valor agregado, ou com algum tipo de participação da indústria de uma forma mais ostensiva na produção desses produtos. Queria entender se esse cenário ele muda de alguma forma, Vinícius, para tanto essas exportações chinesas, né, chegando ao Brasil, quanto também desse não bloqueio, dessa não censura em relação a essa relação comercial com os Estados Unidos desse tipo de produto? É matemático, né? Então, se existe mais produto oferecido no mercado do que ele tem capacidade de absorver, o caminho natural do mercado é baixar preço, né? Então, vindo produto da China, produtos que deveriam sair do país
não acontecendo, é natural, igual comentei, que a gente pode sentir um efeito a curto prazo de redução de custo dos produtos, mesmo o produto com valor agregado, né? Então, o ponto é que, enquanto durar esses estoques, diria assim, esse preço tende a cair, mas naturalmente, como eu comentei, existe um efeito colateral aí. A gente pode achar que o preço do produto vai cair, mas a indústria, sem sombra de dúvida, vai buscar, e ela precisa buscar, melhoria de performance. Então isso é preocupante na questão do desemprego, né? Pois é, né? E eu queria, né, tratar desses dois produtos que estão sendo os mais falados, né? Que são o café e a carne. Isso porque 33% de todo o café consumido nos Estados Unidos é oriundo do Brasil. A carne também tem uma participação bastante expressiva nesse consumo interno dos Estados Unidos. Porém, havia uma leitura de que esses insumos eles seriam mais fáceis para o Brasil escoar para outros destinos. Você concorda com essa avaliação? Evidentemente, estou fazendo uma comparação, né, entre produtos alimentícios, por exemplo, de insumos que têm, por exemplo, um valor agregado maior, como é o caso dos insumos que tangem a Embraer, por exemplo, né, dos produtos que tangem a Embraer, que tem um mercado muito baseado exatamente no mercado norte-americano. O Brasil tem uma capacidade maior de escoar esses produtos que infelizmente, vão ser alvo dessa taxação? Eu acredito que no caso do café, né, a gente tem uma dependência, né, o próprio Estados Unidos também tem uma dependência da nossa produção. No caso do café, a gente vem percebendo que eles vêm buscando alternativas de novos mercados, né? No caso da Europa, no caso da Ásia. Agora, na proteína em si, eu acho que o caminho que vai acontecer a curto prazo vai ser a indústria despejar esse produto no próprio país, que vai ser o caminho mais curto, né, mais rápido de se fazer. Mas o café a gente já está enxergando um movimento aí de buscar novas alternativas de outros países, né? Então, acho que a tendência é que o café a gente possa enxergar isso, mas a proteína a curto prazo, até por questão logística, né, questão de rótulo, embalagem, né, porque um produto está indo para os Estados Unidos, ele está indo com rótulo inglês, né? Então, se você recolocar esse produto no mercado, num outro mercado, existe uma logística reversa aí de como que você vai embalar no idioma chinês, por exemplo, ou europeu. Então, existe uma dificuldade logística de se executar isso. Então, a tendência é que esse produto fique aqui no Brasil. Então, e a gente, né, tem essa perspectiva também de um avanço, pelo menos, tinha pelo menos uma perspectiva de um avanço nas negociações entre o Mercosul e a União Europeia, né, Vinícius? Pensando nesse novo cenário de uma restrição maior do ponto de vista do comércio global, uma redução do nível de atividade. A partir da consolidação de um acordo entre Estados Unidos e China, se de fato isso se efetivar, da consolidação do acordo dos Estados Unidos com a União Europeia, essa taxação dos Estados Unidos mirando o Brasil, que veio aquém daquilo que era projetado, há uma expectativa que o próprio secretário do Comércio, Howard Lutnick, já havia falado de os Estados Unidos isentarem, por exemplo, o café, né? Ele citou nominalmente o café. O que essa mudança toda, fora a incerteza evidente, mas o que essas mudanças todas e a consolidação de alguns acordos importantes do ponto de vista comercial, eles significam exatamente para a continuidade do firmamento dessas previsões acerca do nível de atividade global? O ponto esses movimentos que a gente chama bruscos, né, na economia, ele nunca é saudável, né? Ele sempre tem efeito colateral, né, seja na redução de custo, seja no movimento em si, né? Então, a expectativa é que nos próximos dias saiam acordos para que a gente consiga voltar à normalidade, né? Então, a preocupação que a gente tem aqui de se ficar muito produto no Brasil é realmente o desperdício, né? Então, não é legal para ninguém você ver alimentos sendo jogado no lixo, né? E muita gente passando fome. Então, a preocupação que a gente sempre tem aí com esse movimento é sobrar produto no Brasil e a gente não conseguir absorver ele. E, naturalmente, né, a preocupação da fruta, por exemplo, né? Uva e manga, por exemplo, no Brasil, o Brasil não tem essa capacidade de absorver esse produto que iria para os Estados Unidos, né? Mais de 12% do que é produzido no Brasil vai para lá. Então, o que a gente vai fazer com a manga? O que a gente vai fazer com a uva que não vai para lá e que a gente não consegue fazer um movimento rápido, até por causa
da sensibilidade do produto, né? Então, é um produto muito sensível. Então, a ideia é que que a gente vai fazer com isso? Então, é muito preocupante do lado econômico, que a gente está vivenciando isso hoje, do lado social também. Então, a ideia é que a gente precise buscar novas alternativas e acreditar que a gente consiga encontrar um caminho de um acordo aí para viabilizar esse negócio e voltar à normalidade. Pois é, eu estava até acompanhando aqui algumas demandas da Confederação Nacional da Indústria. Há aquela perspectiva de que o governo finalmente, né, consiga finalizar aquele plano de contingência a partir desse momento que a gente agora tem um detalhamento maior, né, do que são essas tarifas impostas por Donald Trump e que setores vão atingir. Uma dessas demandas envolve criar uma linha de financiamento emergencial do BNDES com juros de 1 a 4% ao ano, isso para capital de giro, para as empresas que tiverem essas exportações afetadas para cadeias produtivas. Essa seria uma medida minimamente suficiente, do teu ponto de vista, Vinícius, para essas empresas que vão ser mais afetadas? Mas do ponto de capital de giro, sim, mas o produto já está produzido. O produto, se ele não for comercializado, não for consumido, ele vai para o desperdício. Então, do lado de capital de giro, né, para a sustentabilidade do negócio, faz todo sentido. O ponto é que o produto já está produzido, a expectativa já foi criada, e o que nós vamos fazer com esse produto aqui no Brasil, né? Então, acho que é uma medida saudável e necessária, né? Porque o impacto financeiro dessas grandes empresas de não ter que conseguir vender o seu produto, então acho que faz todo sentido. O ponto é que do lado financeiro, da sustentabilidade da indústria, ok, e do lado do desperdício. Então, isso não resolve o problema do desperdício, né? Pois é, eu queria entender, a gente tem evidentemente uma projeção agora menor do ponto de vista do impacto no PIB, mas alguns estados brasileiros vão ser muito afetados, é o caso de São Paulo, por exemplo, né? Eu queria tentar entender aqui com você exatamente o quanto esses produtos que estão contidos ainda nessa série de produtos que vão ser penalizados por essa tarifa, eles significam, por exemplo, para a economia do estado de São Paulo, que é a maior economia do país, né? Exatamente. Então, no caso do Pernambuco também, que é um grande produtor de fruta também, vão ter impactos significativos de forma muito agressiva, né? Então, como eu comentei, esses movimentos bruscos ele não é saudável para ninguém, né? Conseguir capital de giro para a indústria, para que ela se sustente, que evite desemprego, acho que é uma saída interessante e inteligente. O ponto é que a preocupação é que aonde que a gente vai conseguir de forma eficiente buscar alternativas para que esse produto seja consumido aqui, né? Então, que é esse o papel que a gente faz aqui. Então, a gente está bem preocupado, a gente já vem sentindo movimentos de indústrias provocando a gente nesse sentido, mas o desafio está aí, a gente vai ter que buscar uma alternativa para minimizar esses impactos, né? Pois é. Veio, evidentemente, aquém do esperado, mas ainda assim é um impacto bastante significativo para as nossas exportações. Conversei aqui com Vinícius Alves Abraão, que é CEO da Guxi, a quem eu agradeço muito por essa conversa, por essa entrevista aqui no CNN Money News. Obrigado. Obrigado, um abraço a todos. Um abraço.